Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 2. O plano é ir até o verso 10, se o tempo der, avançar até o 17. Mas hoje nós vamos cobrir menos espaço do que ontem. Ontem foi meio que overdose, de 1 de Pedro. Vamos ler então do verso 1 até o verso 10. Palavras do apóstolo Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ilumine na compreensão da sua palavra. Senhor, nós estamos diante da tua revelação escrita e pedimos iluminação, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para vermos o que aqui nos está ensinado e revelado. Nós pedimos que a interpretação e aplicação da tua palavra aos nossos corações seja usadas para o nosso crescimento. Conforto, edificação, tudo de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito do objetivo dessa carta, como o apóstolo Pedro a escreveu, com o propósito de consolar e orientar os cristãos que viviam em 5 províncias do Império Romano, que hoje equivalem à Turquia, e que estavam passando por diversas aflições e provações, entre elas perseguições da parte dos compatriotas, vivendo no meio hostil entre os pagãos e uma série de outras dificuldades. E como o apóstolo Pedro começa falando a respeito da grande salvação que Deus lhes concedeu, como o Pai os regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, e como o Pai os guardava para essa salvação na sua forma final, e como pela fé eles estavam firmes. Vimos também como essa fé era focada no Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem eles, sem nunca ter visto, amavam e em quem se alegravam grandemente no meio de todo aquele sofrimento. Falamos até do paradoxo, que eles estavam entristecidos por um pouco, por conta daquelas provações e dificuldades, mas no meio de tudo aquilo eles tinham a alegria da salvação, o gozo de conhecerem a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Falamos também de como o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, pré-anunciando os sofrimentos de Cristo e a redenção que viria através dele, e como o Espírito Santo agiu no período depois de Cristo, através da palavra de Deus que foi pregada, inclusive aos recipientes da carta, aos primeiros leitores, fazendo assim aquela unidade entre o Antigo e o Novo Testamentos. Depois nós vimos 2 implicações que Pedro deriva da salvação que ele expõe.
A primeira é a necessidade de andar em santidade de vida. O Deus que nos salvou é um Deus santo. Sede santos porque eu sou santo, diz Deus. Então, essa é a base do apelo que Pedro faz aqui do verso 13 até o verso 21, para que os seus leitores vivam uma vida de acordo com aquilo que Deus lhes deu e Deus lhes fez. A segunda implicação prática dessa grande salvação é amor fraterno. Está do verso 22 até o verso 25. E a razão que Pedro dá para que nós nos amemos ardentemente uns aos outros é que nós somos regenerados pela palavra de Deus. E isso, então, dá o gancho para Pedro avançar no raciocínio dele e introduzir no capítulo 2, que é o que nós vamos ver agora, do verso 1 até o verso 3, uma terceira implicação da salvação, que é a busca do crescimento espiritual pela palavra de Deus, que são esses 3 versículos aqui que nós acabamos de ler. Então a sequência é essa: vocês foram salvos, em decorrência vocês têm que ser santos, vocês têm que se amar, porque vocês foram regenerados pela palavra de Deus. E aí agora vem a terceira consequência: portanto, busquem essa palavra, porque é por meio dela que vocês não somente foram regenerados, mas por meio dela vocês também haverão de crescer. Então essa busca ardente pela palavra de Deus, ou pelo crescimento que vem através da palavra de Deus, é o tema dos 3 primeiros versículos do capítulo 2, que se constitui também na terceira implicação prática da redenção que Pedro já começou a falar. Então vamos ver, vamos tentar entender o que é que Pedro nos diz aqui. O que ele diz, a orientação que ele dá aqui nesses 3 versículos, está resumida, encapsulada no verso 2, na ordem: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, como um bebê recém-nascido anseia, deseja o leite materno, assim também vocês deveriam desejar o genuíno leite espiritual, diz o apóstolo Pedro àqueles irmãos. Quando ele usa essa metáfora, então ele sugere, não é? Nós podemos ver nas entrelinhas, que esses crentes a quem a carta foi escrita, eles eram novos convertidos. Não é? Pedro diz, senão ele não usaria essa figura, não é? Da mesma forma que um recém-nascido busca o leite materno para crescer e sobreviver, vocês, que são recém-nascidos, devem procurar aquilo que faz com que vocês cresçam também. Então, isso é mais uma indicação de que essa carta foi escrita cedo, não é? Nós temos falado aqui que ela foi escrita aí no início da década de 60, o cristianismo mal tinha 35 anos que havia começado a pregação do Evangelho. Havia levado um tempo para que a palavra de Deus saísse lá de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui é os confins da terra. Então, nós estamos falando aqui de comunidades que haviam recentemente ouvido a palavra de Deus, haviam crido no Senhor Jesus, se organizado em igrejas e procuravam servi-lo, e estavam sofrendo a perseguição dos seus patrícios, dos gentios, da sociedade em que eles viviam. Então, essa é a primeira coisa que nós queríamos destacar. Pedro se refere à palavra de Deus como sendo leite espiritual. E essa metáfora destaca o fato de que é pela palavra de Deus que nós recebemos o sustento para a nossa vida espiritual. A metáfora é muito rica, não é? Do bebê que quer o leite materno, como sendo uma figura do desejo do crente pela palavra de Deus. Então, esse leite espiritual é a palavra de Deus, como o contexto diz claramente. No verso 1, ele diz, portanto, desejai. O portanto liga o verso 1 e 2 ao que vem antes. No que vem antes, o que é que vem antes? Pedro está dizendo, vocês foram regenerados pela palavra de Deus. Portanto, desejem essa palavra, queiram essa palavra, para que ela dê crescimento para vocês. Então, da mesma forma como o leite proporciona o crescimento do bebê, a palavra de Deus proporciona o nosso crescimento. Esse é um ponto que a gente não cansa de destacar, que nós precisamos da palavra de Deus como meio pelo qual nós vamos crescer na nossa salvação. Na teologia cristã histórica, clássica, há uma referência ao que se chama meios de graça. Os meios de graça são aqueles meios pelos quais Deus concede a sua graça ao seu povo. Graça aqui se entendendo como
tudo aquilo que nós precisamos para viver aqui nesse mundo. Força, fé, coragem, ânimo, entendimento, renovação, tudo isso vem através desses meios. Os meios de graça reconhecidos pela teologia são a palavra de Deus, quer lida, quer seja pregada, meditada, ensinada, e as chamadas ordenanças dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, e os exercícios espirituais, como, por exemplo, oração e o cântico de hinos a Deus. São meios através dos quais nós crescemos. De todos eles, o mais importante é a palavra de Deus. Deus poderia nos fazer crescer automaticamente, normalmente, mas da mesma forma que um bebê, se ele não tiver leite, ele vai definhar e ele vai morrer, assim também o crente, se não for alimentado pela palavra de Deus, ele não vai crescer. Nenhum de vocês dá comida ao seu bebê, dá leite ao seu bebê uma vez por semana, não é? O bebê precisa diariamente de leite espiritual. Então, usando a metáfora, né, fazendo uma aplicação, isso mais ou menos sugere quantas vezes você deveria buscar a palavra de Deus. Não apenas no domingo de manhã ou à noite quando você vai para a igreja, mas durante a semana você precisa daquilo que lhe faz crescer. Por isso que sempre nas igrejas cristãs, bíblicas, há a ênfase no que a gente chama de hora silenciosa, ou momento silencioso, ou o nome que se dá, em que o crente tira um tempo durante o dia para ler a palavra, meditar nela, orar e procurar de Deus a orientação, porque é isso que faz com que o crente cresça. Ler bons livros é importante, ouvir boa música cristã também é bom, ter comunhão com os irmãos também é gostoso, participar de um grupo de WhatsApp que discute coisas de Deus também é bom, mas nada substitui a absorção da palavra de Deus. E há tantos métodos, há tantas maneiras para a gente fazer isso. Tem planos de leitura, tem métodos mais voltados para um relacionamento direto com o texto, a chamada, por exemplo, Lectio Divina, que é uma prática em que você lê um trecho da Bíblia e você ora aquele trecho, você responde a Deus verso por verso. Há outros métodos que ensinam você a ler e perguntar o que é que esse texto está me ensinando sobre minha vida, qual é a promessa que tem aqui, qual é o pecado que ele está mostrando aqui, o que é que eu preciso arrepender, em que é que eu preciso crer, o que é que eu preciso agradecer, por quem preciso orar e interceder. Então, não faltam oportunidades, métodos. Hoje há dezenas de versões da Bíblia disponíveis, Bíblias de estudo, livros devocionais. Então, se você não cresce, realmente não tem desculpa nenhuma. É porque você não está aproveitando as amplas oportunidades que Deus está dando para que você tenha acesso a esse leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação, como diz o verso 2. A lógica de Pedro é essa: se você foi regenerado pela palavra de Deus, você vai desejar essa palavra de Deus. Você vai querer. É inconcebível alguém que nasceu de novo pela palavra de Deus, que foi salvo e redimido, que não anseie conhecer mais a esse Deus e ao seu Redentor, que é Jesus. E esse conhecimento vem pela palavra. Então, da mesma forma que uma criança anseia esse leite, o leite materno, para que seja dado crescimento, assim também nós deveríamos ansiar pela palavra de Deus, que é aqui chamada de genuíno leite espiritual. Há um trocadilho aqui no grego, que não aparece em português, em cima da palavra genuíno, que antes, no verso 1, Pedro disse assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o adolo leite espiritual. Então, há um trocadilho no grego que não aparece no português. Então, em vez de vocês viverem no dolo, que é o engano, vocês devem desejar aquele leite que é verdadeiro. Então, há esse contraste aqui. E aqui está a maneira, né, pela qual, uma das condições que nós temos que cumprir para que possamos ser alimentados, que está no verso 1, que eu deixei de propósito agora, porque primeiro está o imperativo no verso 2. Desejem um leite espiritual, genuíno, ardentemente. Como? Está no verso 1.
despojando-vos de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte e maledicência. 5 coisas que Pedro diz que a gente tem que se despojar delas para poder absorver o genuíno leite espiritual. Esse verbo despojar significa se desvestir ou tirar alguma coisa que embaraça. Lembra que naquela época as vestimentas eram túnicas compridas que iam até, às vezes, aos calcanhares, não é? E para uma pessoa correr, ela tinha que mais ou menos tirar aquela roupa de cima para poder, porque aquela roupa embaraçava. Então o despojar é mais ou menos isso. Tire de cima de você aquilo que está atrapalhando. E ele menciona 5 coisas que atrapalham o crescimento do cristão. No caso aqui ele fala da maldade, ele fala do dolo, que é o engano, da hipocrisia, que é o fingimento, inveja, não precisa explicação, e todo tipo de maledicência. Essas atitudes, elas poderiam facilmente brotar no meio da comunidade que estava sendo perseguida. A perseguição aos cristãos, ela tira o melhor que existe neles. Cristãos perseguidos, eles podem reagir à altura e demonstrar grande fé, coragem, desprendimento, renúncia e sacrifício. Mas, por outro lado, a perseguição também pode provocar efeito contrário. Maledicência, murmuração, inveja, crítica, engano, hipocrisia. Então, é natural que essas 5 atitudes, elas seriam, é natural que Pedro as mencione, porque no ambiente de perseguição, onde existe risco de vida, de perda de bens, insegurança, então cristãos podem reagir negativamente dessa maneira. Se queixar da vida, murmurar, falar mal, fingir que são uma coisa quando não são. Pedro diz aqui, para que vocês cresçam, para que essas perseguições elas tenham um efeito positivo e produzam o efeito desejado, que é a purificação da fé, vocês têm que se livrar dessas coisas aqui que atrapalham a vida cristã. E vocês têm que se alimentar do genuíno leite espiritual, em vez de deixar que estas coisas prejudiquem a vida de vocês. Vocês têm que fazer isso, voltando para o verso 2, porque é pela palavra, veja aí o final do verso 2, por esse genuíno leite espiritual, é por ele que é dado crescimento para a salvação. Nós já vimos ontem que a salvação ela pode ser entendida temporalmente em 3 fases. No passado já fomos livres, já fomos salvos da culpa do pecado. No presente nós estamos sendo livres, salvos do poder do pecado. E no futuro nós seremos salvos da presença do pecado na ressurreição dos mortos. Nós estamos agora nessa fase do meio. No presente, Deus está operando em nós para nos salvar do poder do pecado, que é o que Pedro chama aqui de crescimento para a salvação. E uma das maneiras que Deus usa para quebrar o poder do pecado em nós é o poder da sua palavra. Então, pelo genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, nos é dado crescimento para a salvação. Nós estamos crescendo. A salvação é algo dinâmico. Não é alguma coisa que está completo, que você recebeu e pronto, acabou. Não. A salvação ela é muito mais ampla do que simplesmente você ter certeza de que vai para o céu depois da morte. Ela envolve ética, mudança de atitude, mudança de comportamento e, finalmente, mudança no cosmos, um novo céu e a nova terra, como nós já falamos. Então, nós estamos no meio desse processo e é através da palavra de Deus que isso acontece. No verso 3, Pedro dá um encorajamento para eles. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro está citando aqui o Salmo 34:8, que é muito conhecido de todos nós. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Lembra desse salmo? Então, Pedro está ecoando esse salmo aqui. Só que há uma dificuldadezinha na tradução, pelo menos na tradução que eu uso, que é a Almeida, é que a palavra grega, que é usada aí no início do verso 3, que foi traduzida como se, ela introduz, às vezes, orações condicionais de fato. Que elas não estão, são orações que não estão expressando dúvida, mas estão expressando certeza. Quer um exemplo muito conhecido? Está lá em Romanos. Quando Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele se ali
significa já. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está questionando se Deus é contra nós. Não é do tipo assim, olha, se Deus for com você, porque pode ser que ele não seja. Né? Então, se Deus for por você, quem será contra você? Ele não está questionando, ele está dizendo, já que Deus é por você, quem será contra você? Então aqui é a mesma coisa. Eu acredito que inclusive a NVI ou outra tradução, em vez do se, já deve ter o já ou qualquer outra coisa, né? Não é? Agora que Deus é por... alguma coisa assim, exatamente. Então, o certo aqui no verso 3, o que Pedro está dizendo é o seguinte, vão procurar o genuíno leite espiritual, já que vocês experimentaram que o Senhor é bondoso. Então, vocês já tiveram um gostinho na conversão, de como ele é bondoso. Então, agora que vocês já provaram o tira-gosto, né? O tira-gosto é um aperitivo, né? Tira-gosto me traiu, né? É o aperitivo, na verdade, né? Então, o aperitivo, vocês já tiveram um aperitivo. Então, agora vocês avancem para o resto do cardápio. Né? A experiência da regeneração, ela é entrada. Agora vem o resto do cardápio. Desejem isso ardentemente para o crescimento de vocês, porque vocês já experimentaram que o Senhor é bondoso. Amém. Essa foi a parte mais fácil. Agora vem a parte mais difícil, né, do que Pedro está dizendo aqui. Do verso 4 até o verso 10, ele continua numa quarta implicação da salvação e expande o pensamento e a lógica dele para falar da vida em comunidade. Vamos tentar acompanhar a lógica de Pedro. No início da carta ele falou da grande salvação operada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Depois ele fala das implicações. Nós somos salvos, então vamos ser santos, vamos nos amar uns aos outros, vamos crescer mediante a palavra, já que nós experimentamos que o Senhor é bondoso, e quarto, vamos viver em comunidade. E ele introduz aqui o assunto da igreja, a comunidade dos cristãos, como sendo o templo de Deus, uma casa espiritual que cresce e onde Deus habita. E que essa casa, ela está edificada sobre uma pedra de esquina, uma pedra fundamental, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O pensamento de Pedro aqui é muito complicado, porque ele mistura dois temas aqui. O primeiro tema é o tema de Cristo como sendo a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o segundo tema é os cristãos como pedras desse edifício. Então, a ideia é, para você visualizar, Pedro está visualizando a igreja como sendo um edifício vivo, composto ou feito de pedras que são os cristãos e que estão crescendo, é isso que liga com o tema anterior, né, quando ele falou do crescimento, e que, para que Deus habite nele, nesse templo, e que esse edifício vivo, né, que está crescendo, ele está apoiado numa pedra viva, que é Jesus Cristo. Com um detalhe, essa pedra era para ter sido o fundamento de outro povo, só que esse povo tropeçou nessa pedra, não percebeu que aquela pedra era a base, e em vez de acatar e receber aquela pedra como fundamento do edifício, estou falando de Israel, eles rejeitaram essa pedra, tropeçaram e caíram nela, de forma que Deus levantou um outro povo, uma outra casa em cima da pedra rejeitada. Só que agora ela é composta por aqueles que creem em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, é um pensamento intrincado e complicado. Vamos tentar, né, separar, vamos tratar os dois desses temas separadamente. Então, para começar, vamos primeiro falar de Cristo, dessa pedra fundamental, que é a base desse edifício e que é Jesus Cristo. Pedro faz 3 citações do Antigo Testamento, todas elas ligadas pelo mote, a pedra rejeitada. A pedra preciosa que foi rejeitada. Tem 3 passagens no Antigo Testamento que falam sobre isso, e eu queria ver isso com vocês aí. A primeira delas está no livro está no Salmo. Vou começar em Salmos. Pedro cita no verso 7. Vamos começar pela ordem que ele está citando aqui, né? Ele diz no verso 6. Já vou chegar no Salmo, peraí. Eu vou em Isaías antes. Ele diz no verso 6, pois isso está na Escritura,
Eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então isso aqui é Isaías 28, 16. Vamos dar uma olhadinha. Isaías 28, 16. Aqui nessa passagem, no capítulo 28, o profeta Isaías está denunciando os pecados de Israel e a soberba da nação em não querer se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Aí começa aqui no verso 14. Vamos ler Isaías 28 a partir do verso 14. O profeta Isaías repreendendo a nação de Israel, especialmente os moradores de Jerusalém. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Aqui é uma referência ao fato de que a nação de Israel tinha feito aliança com o Egito para se defender da Assíria, que estava vindo invadi-la. E Deus já tinha dito, não façam aliança com os egípcios, porque eu tirei vocês de lá, vocês foram escravos lá, eu tirei vocês de lá, não tem como vocês fazerem aliança com esse povo. Mas o povo de Israel, em vez de confiar em Deus, foi fazer aliança com o Egito para formar um bloco de defesa contra os assírios que estavam vindo. E Deus então manda o profeta repreender o povo e dizer, olha, vocês fizeram, na verdade, foi uma aliança com a morte, pensando que quando o chicote passar, a inundação passar, vocês estarão a salvo. Portanto, verso 16, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge com medo dos assírios. A confiança de vocês é essa pedra que eu coloquei em Sião, que é a pedra angular, preciosa. Ele está se referindo ao Messias. Está se referindo ao Messias, o verdadeiro Salvador de Israel. Eles deveriam ter confiado em Deus e no seu Cristo. Ele era como que uma pedra preciosa, como ele fala aqui, assentada, provada, angular, solidamente assentada. E aquele que crê nela não foge. Não foge envergonhado, mas fica firme nas promessas de Deus. Só que essa pedra que o profeta Isaías diz que Deus colocou no meio de Israel, que era o Messias, em vez de servir de base para a esperança dos judeus, o que é que os judeus fizeram com essa pedra? Como é que dizem em Goiás? Trumbicaram? Essa eu não conhecia. Eles trupicaram na pedra e caíram. Aquela que era para ser a base da confiança deles, veio a ser, na verdade, a pedra de tropeço, que foi Jesus Cristo. Eles não reconheceram Jesus Cristo, eles rejeitaram Jesus, condenaram à morte, trocaram por um malfeitor que foi Barrabás, e disseram que o sangue dele caia sobre nós. Eles disseram isso, tropeçaram na pedra. Vamos ver agora, em seguida, isso aqui, voltando lá para a 1 de Pedro. Isso aqui é o verso 6, no capítulo 2. Aí veja o que ele diz no verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, porque os judeus não creram, mas os cristãos creram. Então, para vocês que creram, ela é preciosidade e não pedra de tropeço. Mas para os descrentes aqui são os judeus incrédulos que não creram em Jesus Cristo. Aí agora ele cita o Salmo 118. Que diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vamos lá para o Salmo 118. O Salmo 118 é um salmo de gratidão a Deus, pelas bênçãos recebidas. E os justos se alegram pelo Redentor. Então tem muita passagem bonita, conhecida aqui. O autor vai louvando a Deus, falando da confiança que tem em Deus e como Deus o protegeu, o abençoou, até chegar no verso 22, quando o salmista diz, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui já era uma profecia de que aquela pedra preciosa, de que aquela pedra que serviu
de base, é a pedra de ângulo, né? Ele chama de pedra angular, que é colocada no ângulo principal em cima do qual vai ser erguido o fundamento da casa. Aquela pedra angular, os construtores examinaram a pedra e disseram assim, não, ela não serve não, essa pedra está mal colocada, o material dela não é bom, joga fora essa pedra, vamos arrumar outra. Era o que eles fariam com o Messias. Então, a pedra angular que Deus havia escolhido, os construtores, que seria a nação judaica, que deveriam construir o reino de Deus em cima do Messias que haveria de vir, olharam para a pedra que é o Messias e disseram, examinaram e disseram, ele não é o Messias, ou ele não serve para ser o nosso Messias. Crucificam e o rejeitaram. A terceira passagem, continuando, tá? Agora no verso 8, Pedro emenda com uma citação, outra vez, de Isaías. Isaías 8, 14 e 15. Vamos lá. Vocês hoje vão ler Bíblia para a semana toda, né? Já que vocês não leram. Isaías 8. Nós vamos começar. Vamos começar no verso 9. Isaías 8, 9. Aqui o profeta Isaías, Deus falando pelo profeta Isaías, está falando da invasão dos assírios. Os assírios haveriam de invadir a nação por conta dos seus castigos, dos seus pecados, né? Castigo de Deus. E Deus é a única esperança do seu povo. E o povo deveria confiar em Deus, que Deus haveria de livrar, como livrou o rei Ezequias. Não é? Nós conhecemos a história, vai aparecer mais adiante no capítulo 18. Aliás, mais adiante em Isaías, não me lembro qual capítulo agora. Mas o povo estava fazendo aliança, em vez de confiar em Deus, estava fazendo aliança contra os povos e invocando falsos deuses. Verso 9. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Aqui o profeta está dizendo, quem comanda a história e o mundo e os países é Deus. Então eles podem fazer planos, mas serão todos destruídos. Vocês têm que confiar em mim, diz o Senhor. Verso 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, olha o que Deus disse a Isaías para dizer ao povo, não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. O que estava acontecendo? Os invasores estavam chegando, e o povo de Israel, em vez de confiar em Deus, que tem o controle da história, estava começando a dizer o seguinte, esses assírios são poderosos, eles já conquistaram várias nações. Sabe por quê? Porque os deuses deles são mais fortes do que o nosso Deus. E começaram a invocar Baal, Astarote, Renfã, Milcom, todos aqueles deuses da Babilônia e da Síria. Assim, você sabe, né, só tem ateu enquanto o pitbull não pula cerca, né? Então, na hora que vem o sofrimento, né, a angústia está chegando, o cara chama por tudo quanto é de Deus que ele conhece. Então foi esse o povo israelita, né? O pitbull, a Síria chegando, e eles então clamando a tudo quanto é de Deus para livrar, né, da invasão que estava chegando. E olha o que é que então o profeta diz no verso 13, né? Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então esse mesmo Deus em que eles deveriam confiar para os livrar, acabou sendo, como ele diz aqui, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por quê? Porque eles não creram em Deus. Eles não creram nas promessas de Deus, não creram no enviado de Deus. Então, aquela rocha, que é sinônimo de segurança, de base, de fundamento, acabou virando aquela pedra de tropeço, onde eles trupicaram e caíram no chão. Então, é esse o raciocínio de Pedro. Ele pegou 3 passagens do Antigo Testamento e juntou
todas elas ligadas pelo mote pedra de tropeço, né? Juntou numa citação só, para explicar aos cristãos por que é que agora, para explicar isso para eles, eles são o cumprimento dessas promessas, no bom sentido. A nação de Israel tropeçou no Messias, a casa caiu, mas Deus agora está construindo outra casa, que é a igreja, em cima da rocha que foi rejeitada pelos construtores. E então os cristãos são vistos como sendo agora a casa espiritual de Deus, onde Deus habita, cumprindo aquele propósito que havia sido determinado. Vamos ver, então, vamos ler outra vez, e até que a gente agora eu creio que a gente pode entender. Tá. Essa parte aqui eu acho que tá bom. Já falei o suficiente aqui a respeito dessas 3 citações e o que é que elas representam e como Pedro está usando. Agora, o segundo tema que está aqui, que está obricado com esse, né, está entretecido com esse, estamos tentando desligar os dois para poder entender, depois ligar de novo, é claro. O segundo tema é que os crentes em Jesus, eles agora são pedras vivas dessa casa espiritual cuja pedra fundamental é Cristo. E aqui Pedro traz para dentro desse texto complicado mais uma analogia, que é do Templo de Jerusalém. Está tudo ligado pelo mote pedra, casa, né? Está tudo ligado. Então, o que é que ele traz aqui para dentro dessa analogia aqui, desse momento? Ele traz uma figura bastante conhecida, aliás, uma instituição que era bastante conhecida dos seus leitores, boa parte dos seus leitores eram judeus e os que não eram já tinham aprendido isso naturalmente. Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia estabelecido um local, que era o Monte Sião, para a construção da casa única para louvor e adoração do seu nome, que foi o templo. A princípio, Davi queria construir o templo, isso lhe foi negado, porque era homem de sangue, Salomão, seu filho, edificou. No deserto, Deus havia mandado estabelecer o tabernáculo, que era uma tenda móvel, carregada pelos levitas, e que era armada onde os israelitas paravam para acampar. E lá dentro do tabernáculo estava o altar para fazer sacrifícios de animais, havia o altar do incenso, e lá no Santo dos Santos, que era o local mais interior do tabernáculo, estava a Arca da Aliança, com uma cópia, né, que a segunda, né, versão das tábuas da lei, a primeira Moisés quebrou, e a segunda Deus entregou no alto do monte, onde estavam os 10 mandamentos, um pouco do maná, e também a vara de Arão que havia florescido. Quando os israelitas entraram na terra prometida, então Salomão edificou um templo para Deus. Aquele templo simbolizava a presença de Deus. E ele era a semelhança do tabernáculo. Ele tinha um local chamado Santo dos Santos, onde só entrava o sacerdote, sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, é o Yom Kippur, onde ele derramava sangue de um bezerro ou de um animal que tinha determinadas prescrições para expiação do povo de Israel. E Deus se manifestava ali. Essa arca, na tampa da arca, tinha 2 querubins cujas asas tocavam uma na outra, e eles estavam de cabeça baixa, um na frente do outro, e era ali que Deus aparecia e Deus se manifestava. Por isso que nos Salmos, com frequência, você ouve a expressão, o Deus que habita entre os querubins. Aí a gente fica pensando que está falando no céu, não é? Não. A referência é a arca. Né, porque tinha os querubins lá, que era o local da manifestação da presença de Deus. Ele se manifestava ali entre os querubins. Então, só tinha um lugar que era o local de adoração, que era o templo. Deus não aceitava que se fizesse culto a ele fora do templo de Jerusalém. Sacrifício tinha que ser feito ali. Ali estavam os sacerdotes ministravam os sacrifícios, os sacerdotes cantavam os louvores a Deus. Era ali que a nação se congregava 3 vezes no ano, durante as 3 grandes festas, para uma semana de festividade e adoração a Deus. Então, o templo era central na religião do Antigo Testamento, bem como o ministério dos sacerdotes. Agora, o que Pedro quer dizer é o seguinte, ele mistura as metáforas, e ele diz que agora a igreja passa a ser aquele templo, e os cristãos passam a ser o sacerdote, e os nossos louvores passam a ser os sacrifícios. Ele transfere tudo. Já que eles rejeitaram a pedra que servia de base para o templo, não é?
Então Deus agora fez um outro templo espiritual, fundado sobre Jesus Cristo. E os cristãos são agora tudo aquilo que Israel era. Vê como é que ele explica isso aqui. Vamos ler a passagem a partir do verso 3. Agora eu acho que estamos em condição de entender. Ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, já que tendes. Aí ele diz no verso 4, chegando-vos para ele, essa ideia de chegar-se, não é? De se aproximar dele, que é o nosso Senhor, e de quem nós já provamos a graça dele. Chegai-vos a ele pela fé. A pedra que vive, apesar de ter sido morta pelos judeus, rejeitada assim pelos homens, de fato, não é? Jesus Cristo como pedra, como a base, ele foi rejeitado pelos homens. Os homens aqui são os judeus. Mas para com Deus era a pedra eleita e preciosa. Era o plano de Deus. Era o que Deus havia determinado, pré-ordenado, decretado antes da fundação do mundo. Que Jesus Cristo seria a base da sua igreja. Os construtores, entretanto, rejeitaram, mas isso não impede o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus sempre triunfa. Eles rejeitaram porque acharam que era uma pedra sem valor, mas para Deus, final do verso 4, ela é preciosa. Preciosa. Aí agora ele mistura com a segunda metáfora do templo, verso 5. Assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, ele agora já está falando dos que creem. E agora está dizendo, vocês são como pedras desse edifício, pedras vivas. Sois edificados casa espiritual. Essa palavra, essa expressão, sois edificados, liga com o que a gente viu sobre o leite espiritual. Lembra? Queiram o leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que vocês possam crescer. E agora ele está falando que esse crescimento é em comunidade. Somos pedras que crescem juntos, não é? Uma casa espiritual que está sendo edificado. Para serdes sacerdócio santo. Lembra do Antigo Testamento, dos sacerdotes? Agora somos nós. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Da mesma maneira que no Antigo Testamento os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais agradáveis a Deus, derramando sangue para a remissão do pecado, agora nós somos os sacerdotes. Nós é que oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis a Ele por meio de Jesus. Não precisamos mais matar animal nenhum, porque o nosso Cordeiro já foi sacrificado. O Cordeiro de Deus já derramou de uma vez por todas seu sangue precioso. Então nós oferecemos a Deus a nossa vida, nosso louvor, nosso coração, tudo que nós somos mediante Jesus Cristo. Vejam a correspondência que Pedro está fazendo aqui. Aí ele cita a base do que ele está dizendo. Ou seja, de que os cristãos são a continuação de Israel no Antigo Testamento. Aí ele faz as 3 citações, de 2 de Isaías e uma dos Salmos. Não é? E ele termina então no verso 9, a conclusão é essa daqui que eu quero chamar a sua atenção. Vós, porém, em contraste com os construtores que rejeitaram essa pedra, sois, eu relacionei aqui, o que é que ele disse? Olha aí, ó. 3 coisas que ele diz. Vós, porém, sois, primeiro, raça eleita. Raça eleita. Pedro está citando literalmente Êxodo 19, 5 a 6. Quando Deus disse a Israel, de todos os povos do mundo, somente a vocês eu escolhi. Podia ter escolhido Babilônia, Egito, Mesopotâmia, podia ter escolhido a Índia, a China. A China talvez não via naquele tempo, mas a cultura chinesa pelo menos não. Mas eu podia ter escolhido qualquer outro país, os filisteus, os amorreus, mas a vocês, a nação, os descendentes de Abraão, eu escolhi. Vocês são a raça que eu elegi para ser o meu povo. Só que agora Pedro pega essa expressão, que era exclusiva de Israel, e aplica à igreja. Vós, porém, sois raça eleita. Vocês agora são o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Segunda coisa que ele diz, vocês são sacerdócio real, sacerdócio de reis. Aqui é uma referência, já falei, à instituição dos sacerdotes no templo do Antigo Testamento para ministrarem continuamente a Deus. Real, aqui está juntando 2 coisas, 2 ofícios importantes, que era
eram dois ofícios que eram atribuídos ao Messias no Antigo Testamento, que ele não somente seria sacerdote, mas ele também seria rei. E aqui Pedro junta as duas coisas, não é? Vocês são sacerdócio de reis, ou reis que ministram como sacerdotes, juntando as duas coisas na presença de Deus. Aí vem a terceira coisa que ele diz: vocês são nação santa. No Antigo Testamento, Deus tinha dito a Israel: escolhi vocês para mim, para vocês serem santos. Vocês são uma nação santa, vocês me pertencem. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Agora Pedro está dizendo que isso é a igreja, está aplicando aos cristãos. Aí vem, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui Pedro está fazendo citação de Deuteronômio capítulo 7, verso 6 e Deuteronômio 14, verso 2, onde Deus diz a Israel: vocês são propriedade minha, exclusivamente minha. E agora Pedro pega esse título e aplica para a igreja. E diz: vocês são agora o povo de Deus. E ele dá a missão para esse povo, né? Final do verso 9. Qual é a missão então da igreja, como sendo agora o povo de Deus, a raça eleita, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real? Qual é a nossa missão? É a mesma missão que Deus tinha dado à nação de Israel no Antigo Testamento. Final do verso 9. Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão pela qual a comunidade cristã, a igreja cristã, existe. Ela foi chamada das trevas para a luz, para proclamar as virtudes desse Deus salvador, misericordioso e bom. Era a mesma missão que a nação de Israel tinha no Antigo Testamento. Era para ser luz dos povos, anunciar a verdade de Deus. Mas ela tropeçou. Ela tropeçou na pedra. E como resultado, Deus trouxe esse povo, como está no verso 10. E veja, Pedro acrescenta isso para que os gentios, né, aqueles cristãos, eles não se orgulhassem, né, dizendo assim: puxa vida, Deus nos fez agora o seu povo no lugar dos judeus. Vós, sim, que antes não erais povo. E não era mesmo, não. Os gentios não eram povo de Deus. Eram pagãos, seguiam seus próprios deuses, eram estranhos à esperança, sem Deus no mundo, não tinham as promessas, não tinham pacto, não é? Antes, nós, brasileiros, não éramos povo. Quem era, era Israel. Vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Vós, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está citando aqui Oséias 2:23, onde Deus diz que vai estender a sua misericórdia a um povo que não buscou por ele, onde ele vai estender o seu amor e sua graça a quem não o procurou, já antecipando que um dia ele haveria de chamar os gentios, os não-judeus, para fazerem parte do seu povo e ser o seu povo escolhido. Fechando aqui, o que é que Pedro está querendo dizer com essa passagem difícil aqui para nós, né? Eu quero tentar aqui fechar algumas coisas e eu quero começar, eu quero pegar tudo aqui, desde o início, né, do verso 1. Eu anotei algumas implicações para nós aqui. Primeiro, fica evidente, então, que uma das implicações da salvação é o crescimento em comunidade. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar de desigrejados. Segundo o último índice, o censo religioso do IBGE, nos últimos 10 anos, o número de pessoas que se dizem evangélicas, mas que não frequentam igreja nenhuma, cresceu assustadoramente. Eu me lembro da época que a gente chegava, eu era um recém-convertido, né, ia evangelizar as pessoas e perguntava à pessoa: qual é a sua religião? A pessoa dizia: não, eu sou católico. Aí a gente perguntava, né, é praticante ou não? Né? É católico porque nasceu de família católica, mas não ia à igreja, então era praticante ou não? Hoje em dia, você corre o mesmo risco de chegar para uma pessoa e perguntar: qual é a sua religião? Ela vai dizer: evangélico. Aí você pode perguntar: praticante ou não? Há 20 anos atrás era impensável isso, porque todo evangélico era praticante.
Hoje, não mais. Tem gente que vai se considerar evangélica, que é crente, mas ela não é praticante, ou seja, ela não vai à igreja. Ela considera a igreja um desperdício. Aí tem movimentos de desigrejados que vão dizer que a igreja se institucionalizou, que é uma coisa de homens, e que a pessoa, nós somos o templo, eu sou o templo, então eu posso estar em casa sozinho e eu mesmo posso cultuar a Deus. Eu não preciso estar me relacionando institucionalmente com uma comunidade, não preciso de um vínculo, né? Igreja tem esse negócio de dízimo, de pastor, de regra, de disciplina, isso tudo é do homem, não é de Deus. E eu sou um cristão simples, eu creio em Jesus, para mim basta, né? Na pior das hipóteses, eu vou escutar os sermões do pastor Augusto no YouTube, no domingo, né? Então, tá tudo bom, não preciso ir para a igreja, qualquer coisa assim, né? Quando é Augusto, ainda vai. Pior, um Twitter que eu recebi um dia desse de uma mulher, dizendo assim, olha, os meus 2 grandes pregadores que eu mais admiro, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Sério? É o crente de internet, né? Que não tem referência e sai pegando, né? É os desigrejados, né? Então, essa passagem ela é muito clara. Ela fala da igreja como sendo um edifício, uma casa. E nós somos pedras vivas, estamos juntos, unidos uns aos outros. É a comunidade dos cristãos que faz a igreja. Não existe igreja de uma pessoa só. E não pode haver um cristão desconectado dos demais, a não ser em situações extremas em que ele não se comunga, ele não se congrega, porque não pode, em países de perseguição, em locais onde não há igreja, e há locais ainda no Brasil, onde uma pessoa se converteu, ouvindo rádio pela internet, nós ouvimos aqui o Marquinhos falando do Wi-Fi lá na tribo dos indígenas, a pessoa se converte, mas não tem igreja, está sozinho. Então, a gente ainda compreende. Mas pessoas que se recusam a se congregar com os irmãos, por conta dessas desculpas, para mim, tem alguma coisa que está errada. Nós provamos que o Senhor é bondoso, mas esse Senhor que é bondoso, Ele é a pedra fundamental de um edifício ao qual você tem que pertencer. E, portanto, esse movimento de desigrejados, ele não tem nada a ver, e esse capítulo 2 de Pedro é mais uma prova disso. Segunda coisa que a gente aprende é que o crescimento dessa igreja, dessa pedra, dessa casa espiritual, onde somos pedras vivas, é mediante a palavra de Deus. Não há substituto. A palavra de Deus tem que ser central na vida da igreja. Tem que ser central na vida da igreja. Recentemente que eu falo, nos últimos 10 anos, nós temos percebido um crescimento no interesse pela teologia reformada, histórica, bíblica, da parte de irmãos que vêm de igrejas onde não há muita ênfase na palavra de Deus. Então, pessoas que cresceram em igrejas que é muito voltado para campanha, para fazer propósito, reunião de libertação, batalha espiritual e tudo, e quase não tem Bíblia, né? De repente, nos últimos 10 anos, essas pessoas começaram a se interessar. E eu, conversando com outras pessoas, como o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, o Paulo Júnior e outros, né, a gente chegou à conclusão que o que tem atraído essas pessoas não é tanto a teologia reformada, né, tipo assim, os 5 pontos do calvinismo, não. Sabe o que é que faz com que essas pessoas se interessem pela teologia? A pregação expositiva. Eles vão procurando na internet alguém que pregue Bíblia. Aí cai no Hernandes. Né? Aí cai no Paulo Júnior, cai no Augusto Nicodemos. Então, gente que está ensinando Bíblia. Aí esse pessoal começa a ouvir. Aí descobre John Piper, Paul Washer, aí sai descobrindo a raça, a tropa toda, né? Don Carson, Tim Keller, aí vai. Né? O Kevin DeYoung, e aí vai. Pronto. E quando a pessoa menos espera, ela diz, eu não posso mais continuar na minha igreja, porque eu aprendi o que é a Bíblia. E como a Bíblia é importante. E a pessoa ela fica sem saber o que fazer, porque na igreja dela é campanha, propósito, libertação, batalha espiritual. Bíblia que é bom, nada. Né? Bíblia que é bom, nada. E aí
Por quê? Porque o crente instintivamente, ele percebe, ele sabe que o que faz ele crescer é a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. E ele deseja, se ele é crente de verdade, ele quer isso, e ele vai atrás de onde ele pode encontrar o bom alimento espiritual. Uma terceira coisa que eu queria destacar aqui, está na cara que Pedro não é a pedra, né? Não é isso? Lembra lá em Mateus 16, quando Jesus perguntou para Pedro, quem você diz que eu sou? Quem vocês dizem que sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aí Jesus disse, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está nos céus, mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a interpretação católico-romana é que a pedra ali é Pedro. Mas quem é que está dizendo que a pedra é Cristo? O próprio Pedro. Não, então, na verdade, o que Jesus Cristo disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa tua declaração de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. A pedra não é Pedro, como diz a Igreja Católica, mas o Pedro confessante, a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A prova é que o próprio Pedro aqui no capítulo 2 diz, ele é a pedra. E os outros cristãos são pedras também, pedras vivas, não é, que são edificadas. Bom, você já tem uma resposta aqui para o seu amigo católico, né? Quando ele vier com essa indagação. E a última coisa aqui que eu queria que a gente percebesse é a posição da igreja historicamente e diante de Deus. A igreja, para Deus, hoje, representa o que Israel era no Antigo Testamento. Alguns irmãos vão falar que Deus tem dois povos. E eu não entro em discussão a respeito desse assunto. Eu tenho para mim que a Bíblia aponta, na verdade, não para a manutenção de dois povos, mas de que a igreja cristã ela é a continuação de Israel. Deus sempre teve um povo, que esse povo foi fundado no Messias. E que a igreja hoje exerce o mesmo papel que Israel exercia no Antigo Testamento, sendo, portanto, sacerdócio real, nação santa, o templo é o templo espiritual, o sacrifício é a nossa vida, é o culto racional que nós prestamos a Deus. Todos nós somos sacerdotes no sentido de que nós temos acesso a Deus mediante Jesus Cristo, como o sacerdote tem, e assim por diante. Isso deveria, então, nos encorajar, nos animar e nos dá disposição de continuar. Mas, como eu disse, esse não é um assunto com o qual a gente precisa fazer polêmica. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é como isso aqui não deveria ter confortado o coração daqueles irmãos perseguidos. Eles estavam vivendo um momento difícil, de hostilidade, de perseguição, de rejeição, mas aquela pedra que havia... A perseguição era em parte movida pelos judeus, e foram os judeus que haviam rejeitado a pedra, aquela mesma pedra que era a base da confiança deles. A pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a pedra de esquina. Aquela pedra que foi rejeitada por eles como sendo inútil, era na verdade a pedra preciosa. E quem crê nela não foge, não será envergonhado, mas tem a vida eterna. Então saber que mesmo enquanto que o mundo os rejeitava, eles eram escolhidos, amados, queridos, adotados por Deus, deveria ser um consolo para eles, que eram considerados um povo estranho, perigoso e indesejado nesse mundo. Mas eles sabiam que era o povo de Deus. Amém? Espero que essa palavra sirva de conforto e de ânimo para vocês. Vamos orar? Ó Deus, te damos graças pela tua palavra que nos esclarece, ilumina, instrui. Nós pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos ajude a viver como cristãos aqui nesse mundo, como um povo exclusivo teu, um povo santo, um povo de sacerdotes que ministra a ti sacrifícios espirituais agradáveis a ti por meio de Jesus Cristo, enquanto nós proclamamos as tuas virtudes, as tuas qualidades a esse mundo. Tu que nos tirastes das trevas para a luz, nós que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, mediante a graça, mediante o Evangelho de Jesus. Abençoa teu povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém.